Olá, boa tarde para você. Estamos iniciando por aqui ZS Cidade, aqui no nosso canal, destacando as principais informações para você. As informações nesta tarde por aqui, trazendo no final da tarde, então, os destaques principais, as notícias que estão em evidência nesta quarta-feira, 8 de janeiro. E nós vamos conferir como é que estão as imagens aqui da cidade, então. Vamos conferir as imagens da cidade na rua Ernesto Alves, aqui no centro da cidade de Ijuí. Portanto, as imagens do centro da cidade, movimentação nesse momento, aqui no centro da cidade de Ijuí, neste final de tarde. E vamos com as principais notícias de hoje, notícias principais que fazem parte desta quarta-feira. Quarta-feira hoje, portanto, como disse, 8 de janeiro, com as principais notícias em evidência, as notícias que movimentam, então, o dia de hoje, as atividades diversas no meio político, no meio local, nacional, esportivo, enfim, tudo isso você confere aqui na nossa programação. Lembrando que nos próximos dias teremos em fevereiro, então, estreando por aqui mais um programa pela parte da manhã, as manhãs aqui da ZS TV terá uma programação diferente, com um programa de debates, entrevistas com assuntos em evidência na comunidade. Estaremos debatendo a partir de fevereiro aqui no canal da ZS TV. Olha, o Banco Central informou que ainda existem as instituições financeiras 8 bilhões e 700 milhões de recursos esquecidos dos clientes, né? O balanço considera valores contabilizados em novembro, divulgados nesta quarta-feira. O sistema do Banco Central permite consultar as pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas deixarem valores para trás em bancos, consórcios ou em outras instituições. O prazo oficial para buscar os recursos acabou em 16 de outubro. Com isso, os valores foram remetidos ao Tesouro Nacional, mas ainda há como recorrer a receber o dinheiro. Em nota, o Ministério da Fazenda explicou que os interessados terão um prazo de 6 meses para requerer judicialmente o reconhecimento de seu direito dos depósitos. Logo, não há que se falar em confisco, afirmou. Caso não haja contestação do recolhimento, os valores serão então incorporados de forma definitiva como receita orçamentária primária, continua a pasta, destacando que os recursos serão considerados para fins de verificação do cumprimento da meta de resultado primário. Ainda segundo o Ministério da Fazenda, a medida encontra precedentes no sistema jurídico brasileiro. E o vereador Bira Teixeira, do PT, apresentou o projeto de emenda à lei orgânica do município de Ijuí, propondo a redução do recesso parlamentar de 45 dias para 30 dias, alinhando o período com as férias de um trabalhador comum. Segundo o Bira, o atual recesso, que vai de 16 de janeiro a 29 de fevereiro, tem sido utilizado por alguns vereadores como uma espécie de férias, sem um propósito claro. O vereador argumenta que, embora o recesso tenha sido justificável em tempos passados, quando era necessário que os parlamentares se deslocassem até suas bases eleitorais, hoje, com o uso da tecnologia e a comunicação digital, a necessidade desse tempo de descanso prolongado não se sustenta. Atualmente, com as facilidades de comunicação, o recesso é, na prática, pouco aproveitado para trabalho, disse ele. Alguns vereadores usam esse período como férias. Isso é um equívoco, principalmente quando consideramos que o trabalhador comum tem 30 dias de férias e muitos autônomos, pequenos empresários nem isso conseguem, afirma o vereador Bira Teixeira. O projeto de emenda à lei orgânica ainda precisa de apoio para ser levado à votação. Para isso, é necessário o apoio de pelo menos 6 vereadores. Além disso, Bira destacou que os suplentes podem assumir os cargos durante o período de ausência de vereadores titulares. Se um vereador deseja um recesso de 40, 60 ou até 90 dias, deveria deixar o seu lugar para os suplentes. Ele está lá para isso, concluiu o vereador Bira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu durante o ano passado quase 30 toneladas de drogas, 196 armas de fogo, mais de 835 mil maços de cigarro e cerca de 15 toneladas de agrotóxicos em operações nas estradas federais gaúchas. As ações resultaram na recuperação de 407 veículos roubados ou furtados e na prisão de 3.345 criminosos. Também foram apreendidos quase 1 milhão e 300 mil dólares em espécie sem procedência comprovada.
Entre as apreensões de drogas, destacam-se 5 toneladas de maconha que estavam escondidas em uma carreta com um tanque para transporte de óleo vegetal em Sarandi, em junho, e 200 quilos de cocaína dentro de uma geladeira em um caminhão de mudanças abordado em novembro em Rosário do Sul. No total, foram apreendidos 27,3 toneladas de maconha e 1,9 tonelada de cocaína. E o que seria mais uma jornada de trabalho na zona rural do município de Joia terminou de forma trágica para um agricultor de 57 anos. Ele teve ambos os antebraços decepados ao manusear uma máquina de processamento de milho. De acordo com familiares, o acidente ocorreu durante tentativa de desentupir o equipamento. A mutilação foi testemunhada por um filho de 20 anos. De acordo com ele, os membros do pai acabaram prensados e puxados em direção às lâminas do mecanismo devido a um descuido. O produtor rural que inseriu as mãos na máquina antes que essa estivesse completamente desligada. Coube então ao rapaz desativar o funcionamento e ajudar na retirada e encaminhamento da vítima ao serviço de emergência. Para isso, foi necessária a ajuda de um tio e um caminhoneiro que aguardavam para transportar o produto, conhecido como silagem, um cereal triturado, e que tem como destino a alimentação de vacas leiteiras. A vítima chegou consciente ao Hospital de Clínicas em Juí, foi submetida a uma cirurgia e permanece internado sem previsão de alta. Após 72 horas, em unidade de terapia intensiva, e apesar da amputação e da perda de sangue, ele não corre o risco de morrer. A Polícia Rodoviária Federal de Juí apreendeu cerca de 20 mil maços de cigarro contrabandeados próximo à BR-285. A carga de origem estrangeira entrou ilegalmente no Brasil e era transportada de uma Fiorino com placas de 3 passos. Durante a operação de combate ao crime, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada do motorista de uma Fiorino que desobedeceu e tentou fugir. Após alguns quilômetros, a equipe abordou o veículo. Na vistoria, os agentes localizaram aproximadamente 20 mil maços de cigarro no compartimento de carga. O motorista de 38 anos, natural de Horizontina, não possuía antecedentes criminais. Aos policiais, ele informou que pegou o carro em Nova Candelária. O homem foi preso em flagrante e com o veículo cigarros encaminhado à Polícia Judiciária para os procedimentos legais. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, continuou promovendo mudanças positivas na gestão de resíduos sólidos, com a instalação de containers em toda a cidade, representando uma mudança significativa na vida dos moradores de Ijuí. Eles trazem mais organização para o descarte do lixo, evitam que os resíduos fiquem espalhados nas ruas e reduzem o mau cheiro, para que a reparação ou a separação adequada entre recicláveis e rejeitos aconteça de maneira correta, fundamental a ação consciente de cada cidadão no descarte de seu lixo, contribuindo diretamente para a preservação do meio ambiente e para uma cidade mais limpa e saudável. Ao usar os contêineres azuis para reciclagem e os laranjas para rejeitos, o cidadão ajuda a diminuir a quantidade de lixo enviada aos aterros sanitários e fortalece o ciclo da reciclagem. O projeto já iniciado prevê 1.000 contêineres alocados na área urbana e 74 no interior do município. Os equipamentos são organizados em pares para a unidade azul, destinada a resíduos recicláveis, como papel, papelão, plástico e metal, e uma unidade laranja, projetada para resíduos orgânicos e rejeitos, incluindo restos de alimentos e outros materiais não recicláveis. O projeto atende a metas previstas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, revisado em 2017, e segue diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico de 2021. A iniciativa conta com um investimento anual de R$ 1.936.404. A empresa Contemar Ambiental Comércio de Contêineres Limitada é a responsável pela locação dos equipamentos, bem como pelo serviço de higienização e manutenção dos contêineres. No esporte, hoje tem jogo treino do Rubro, daqui a pouco às 19 horas, no estádio 19 de outubro, primeira oportunidade do torcedor conhecer os jogadores do Esporte Clube São Luís para a temporada 2025. O adversário é o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul para esta partida, logo mais às 19 horas.
E a Federação Gaúcha de Futebol divulgou também a tabela dos jogos do Campeonato Gaúcho, que começa dia 22 de janeiro. O São Luís terá os seguintes confrontos no Gauchão deste ano. Dia 22 de janeiro, às 19 horas, no estádio 19 de outubro, em Juí, São Luís e Avenida. Dia 25 de janeiro, às 16h30, no estádio 19 de outubro, São Luís e São José. Dia 28 de janeiro, às 19 horas, no Colosso da Lagoa, em Erechim, Ipiranga e São Luís. Dia 1º de fevereiro, às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e São Luís. Em 1º de fevereiro, às 16h30, isso na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tem Grêmio e São Luís. Dia 5 de fevereiro, às 21h30, no estádio 19 de outubro, em Juí, tem São Luís e Pelotas. Dia 8 de fevereiro, às 16h30, no Centenário, em Caxias, Caxias e São Luís. Dia 12 de fevereiro, às 22 horas, no 19 de outubro, em Juí, São Luís Internacional. E dia 15 de fevereiro, às 16h30, no estádio Estrela d'Alva, em Bagé, Guarani e São Luís. Esses são os compromissos do rubro nesta primeira fase do Campeonato Gaúcho, é o Gauchão 2025, que começa dia 25. E logo mais a oportunidade para o torcedor conhecer as novas caras do rubro para essa temporada 2025. Vamos conferir a cidade, olha só, uma viagem, um passeio pela nossa cidade de Juí, aqui, portanto, as imagens da cidade, na rua Ernesto Alves, movimentação que acontece neste momento. Encerrando assim o nosso Zé Cidade de hoje, obrigado a todos que nos acompanharam, um grande abraço a todos, uma boa quarta-feira, até amanhã.